Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos à próxima aula? Bom, antes de começar, vamos recapitular o que a gente já viu até agora. Nós vimos os tipos de linguagem verbal, não verbal e mista. E vimos também as adequações linguísticas, linguagem formal, padrão, e linguagem informal ou coloquial. E também vimos um pouco sobre a internetez. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é texto, comunicação e seus elementos e gêneros textuais. Vamos lá? O que é um texto? Você já se perguntou o que é de fato um texto? Geralmente entendemos o texto como um conjunto de frases, ou seja, algo que foi feito para ser lido. Mas a definição do texto não é tão simples quanto parece. Imagine, por exemplo, que você está lendo um livro e de repente encontra em uma página qualquer um papel com a palavra madeira. Ora, certamente você ficará intrigado ou simplesmente não dará importância a essa palavra. Agora vamos imaginar outra situação. Pense comigo. Você está no meio de uma floresta e ouve alguém gritar: madeira! Bem, se você pretende preservar sua vida, sua reação imediata é sair correndo. Isso acontece porque a situação em que você se encontra levou a interpretar o grito como sinal de alerta. A partir desses exemplos simples, podemos chegar a algumas conclusões. Os textos são um conjunto de palavras ou apenas uma palavra que tenha sentido em determinado contexto. E esse texto, eles não são apenas escritos, eles também podem ser orais, né? E não são um simples amontoado de palavras. Eles precisam fazer sentido. Dessa forma, os textos eles podem ser na linguagem verbal, na forma oral ou escrita. Também podem ser através da linguagem não verbal, imagens, sons, expressões faciais, ou na forma mista, na linguagem mista, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal ao mesmo tempo acontecendo ali. Resumindo, um texto é uma manifestação da linguagem, seja ela verbal, não verbal ou mista. Pode ser definida como tudo aquilo que é dito pelo emissor e interpretado pelo receptor. Para quem não lembra, emissor é quem transmite a mensagem e receptor quem recebe. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Se eu escrevo algo como, por exemplo, uma palavra, socorro, né? Essa palavra, mesmo estando só, ela é interpretável, você consegue entender. Se você consegue entender, ela é considerada um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então, se você entender aquilo que está escrito, ele é considerado um texto. Agora vamos ver alguns exemplos do que é texto. A primeira imagem é a placa Pare. Essa placa ela está enquadrada na linguagem verbal, porque nela só contém letras. E ela é um texto para você? Dá para entender, compreender a mensagem dessa placa? Dá. Ela está pedindo que você pare. Então, ela é considerada um texto. Um texto que está na linguagem verbal. A segunda imagem é um emoji, né? Bem conhecido por nós que usamos redes sociais. O que essa carinha significa?
que a pessoa que está mandando está chateada, né? Com raiva. Será que se eu mandar um emoji desse para vocês, vocês vão entender? Vão me compreender? Qual o sentimento que eu estou sentindo mandando esse emojizinho assim, com a cara emburrada, com raiva? Sim, se você for uma pessoa que utiliza redes sociais, você certamente vai compreender esse emoji. Então, se você vai compreender, é considerado um texto. Um texto que está na linguagem não verbal. Por que, professora, está na linguagem não verbal? Porque é apenas uma imagem, não tem palavras. É uma imagem, um emoji, uma imagenzinha com a cara emburrada que você consegue compreender, por isso é um texto. A terceira imagem é um semáforo. O semáforo é um texto. Por que, professor, o semáforo é um texto? Porque você consegue compreender, se você tem conteúdo acadêmico e social, você consegue compreender o que as cores do semáforo indicam. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga. Então, se você consegue compreender, ele é considerado um texto que está na linguagem não verbal, que ele se utiliza de cores para se comunicar. E essas cores, se você conseguir compreender, é um texto. E elas são compreensíveis, não são? Sim. Então, ela é considerada um texto que está na linguagem não verbal. Lembre-se que texto não é só palavras, né? A última imagem é uma tirinha. Essa tirinha, ela fala sobre um dos problemas que a gente está enfrentando atualmente, né? O coronavírus, o Covid-19. Se você ler toda a charge, você vai compreender? Sim. Essa charge, ela está enquadrada em que linguagem, professora? Na linguagem verbal, não verbal ou mista? Lembra o que foi que a gente aprendeu? Que quando há a integração da linguagem verbal e não verbal ocorrendo ao mesmo tempo, ela é considerada da linguagem mista, né? Então, aqui, vamos ler a tirinha juntos. Primeiro quadrinho. Em 2020, estamos vivenciando uma história real muito parecida com essas que conhecemos. Mas, desta vez, devemos participar da luta. No segundo quadrinho, agora o mal se chama coronavírus. Terceiro, todos nós podemos ser os verdadeiros heróis nessa história. Quarto, se cada um de nós lutar e fizer a sua parte, todos podemos proteger os nossos familiares e salvar nossos amigos desse mal. Compreenderam a mensagem? Que nós temos que lutar juntos para vencer, né? Essa é a mensagem principal da tirinha. Se você ler, interpretar as imagens e o texto escrito, você consegue compreender? Sim. Você consegue ver a interação da imagem com o texto, o pequeno texto, as palavras? Sim, quando há essa interação, ela faz parte da linguagem mista. E quando você consegue compreender, necessariamente ele vai ser um texto. Compreenderam? Bom, até agora vimos que texto não é só escrito, ele pode ser oral e visual também, né? Então, o texto, ele também precisa de um contexto. O que é esse contexto, né? O contexto é onde a situação está acontecendo e quando ela está acontecendo. Se a gente consegue perceber isso em um texto, ele vai ter um contexto. O espaço e o tempo que está ocorrendo aquela situação é o contexto do texto.
O contexto ele pode ser explícito, quando é expresso por palavras, que está escrito lá no texto mesmo, para todo mundo ver, ou implícito, quando está embutido, quando você não consegue ver escrito no texto, mas você consegue perceber por determinada situação. Para conseguir compreender um contexto implícito, é necessário que a gente tenha um conhecimento de mundo. Lembra do primeiro exemplo que eu dei? Da palavra madeira escrita em uma folha de papel solta, que ninguém compreender nada, era apenas a palavra madeira. Mas quando a palavra madeira foi gritada no meio de uma floresta, se você tiver conhecimento de mundo, saber que quando alguém grita a palavra madeira no meio de uma floresta, quer dizer que o quê? Que vai cair uma árvore ou algo, alguma madeira, e você tem que sair de perto, correr, sair para longe, né? Se você tiver esse conhecimento, você consegue se salvar. Mas se você não tiver, você provavelmente vai se ferir, né? Então, a gente, para compreender esse contexto que tem nos textos implícitos, nós temos que ativar o conhecimento de mundo para conseguir encontrar e compreender o contexto. Cenário e tempo compõem o que se chama de contexto. Além disso, são consideradas informações contextuais. Quem fala o texto, quem escuta, quais são as ideologias, ética e moral do instante da produção e execução textuais, entre outros elementos. Para interpretar um texto, é fundamental levar em consideração tais informações vinculadas ao contexto. Para nós compreendermos um texto e toda a situação que está implícita nela, nós temos que saber quem está escrevendo aquele texto, quem são as pessoas que vão ler, eu que estou lendo, será que eu tenho conhecimento de mundo necessário para compreender aquele texto? Será que eu já vivi coisas que dizem naquele texto? Será que eu já vi em revistas, na televisão, na internet, algum assunto relacionado àquele texto que eu estou lendo, para poder ter uma base de compreensão para chegar nesse texto e conseguir compreender direitinho o que o autor quer dizer para quem está lendo? Então, o conhecimento de mundo é fundamental para a compreensão do contexto dos textos. Se a gente não tiver conhecimento de mundo, a gente pode chegar a compreender sim, mas vai demorar bastante. Nesse processo, a gente vai ter que tentar adquirir esse conhecimento de mundo através de outras leituras. Isso vai precisar de tempo. E isso, às vezes, a gente não tem tanto tempo para poder fazer as leituras necessárias para compreender aquele texto. Por isso que é tão importante a leitura. Com a leitura a gente consegue obter um pouco de conhecimento de mundo para nos ajudar nas interpretações e compreensões dos textos da nossa vida social, do nosso dia a dia. Falando em vida social, nós temos a comunicação. Será que eu estou me comunicando com vocês nesse exato momento? Sim, professora. Vocês estão recebendo a informação que eu estou passando para vocês. Eu estou partilhando. Se eu estou partilhando com vocês o meu conhecimento, está havendo uma comunicação. No processo da comunicação existem alguns elementos que compõem esse caminho. Esses elementos são o referente ou contexto, emissor, o receptor, a mensagem, o código e o canal. Quem lembra que eu falei um pouco para vocês sobre o emissor e o receptor?
Quem não lembra, vamos falar aqui um pouco sobre cada um elemento da comunicação. Primeiro, o emissor. O emissor é aquele que fala, aquele que transmite a mensagem. Por exemplo, eu agora estou falando com vocês, estou transmitindo o conteúdo para vocês. Então, eu aqui, nessa comunicação, eu sou o emissor, a pessoa que está falando e transmitindo a mensagem. Agora, vamos falar do receptor. O receptor é aquele que recebe a mensagem emitida pelo emissor, ou seja, por mim. Ele é o ouvinte, a pessoa que está ouvindo. Vocês que estão ouvindo são os receptores, estão recebendo a minha mensagem, a mensagem do emissor. Um outro elemento é a mensagem. A mensagem é a forma que eu estou passando essa informação para vocês, o receptor. De que forma eu estou passando a mensagem? Através do vídeo. Então, a mensagem está utilizando a linguagem verbal na fala e nas letras e a não verbal com as imagens. Então, a mensagem ela está sendo transmitida através da linguagem verbal e não verbal. O outro elemento é o código. O código é a língua. Em que língua eu estou transmitindo a mensagem para vocês? Língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é o código dessa comunicação. O próximo é o canal. O canal de comunicação corresponde ao local onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, onde eu vou colocar o vídeo para vocês? No WhatsApp? No YouTube? O meio que eu vou utilizar para enviar a mensagem é o canal de comunicação. Um outro elemento muito importante na comunicação é o ruído. O ruído acontece quando a mensagem não é transmitida corretamente. Por exemplo, quando a linguagem não é uma conhecida pelo receptor, o barulho do local não está ajudando, a voz não está ajudando, aí a gente não consegue compreender a mensagem corretamente. Quando isso acontece, não há comunicação. Quando não há comunicação, não há compreensão. Vamos a um exemplo. Aqui temos um bilhete, uma pequena mensagem, né? Curta mensagem. Vamos ler. Paulinha, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana, 12/3/2013. Mediante o que vimos há pouco sobre os elementos da comunicação, vamos tentar, através desse bilhete, identificar cada elemento. Vamos lá? Número 1, contexto ou referente. Para identificar o contexto ou referente, para quem não lembra, é o assunto da mensagem, a gente tem que compreender o que Paulinha. Para identificarmos o contexto desse bilhete, é necessário que a gente compreenda qual é o assunto que Juliana quer tratar com Paulinha, né? O que esse bilhete diz? O que ele informa? O que está acontecendo nessa mensagem? Por que Juliana não vai poder ir para a escola? O que ela diz? Ela disse que vai viajar e vai se ausentar da aula da professora Clarissa por causa da doença da avó que ela foi visitar. Certo?
Então, esse é o contexto da mensagem. O que a mensagem fala. Número 2. Mensagem. Vamos identificar a mensagem. De que forma essa mensagem é passada? Ela está passada por meio de imagem, desenho ou escrita? Escrito, né? O bilhete está sendo escrito utilizando a linguagem verbal. Então, a mensagem está sendo passada através da escrita, a linguagem verbal. 3. O emissor. Quem está escrevendo o bilhete? Quem escreve é Juliana. Ela assina lá embaixo, ó. Juliana e a data. Ela coloca a data bem bonitinha do dia que ela escreveu o bilhete. Então, o emissor é aquele que escreve. Aquele que escreve geralmente está lá no finalzinho a sua assinatura. Então, é Juliana. Juliana é a emissora do bilhete. Aqui está escrevendo, aqui escreveu. 4. Receptor. Quem é o receptor dessa mensagem? Para quem Juliana escreveu? Foi para quem? Para Paulinha. Juliana escreveu esse bilhete para Paulinha, avisar a professora, né, que ela não poderia ir. Então, Juliana é a emissora, escreveu para a receptora Paulinha. Código. O código é a língua, né? Qual é a língua que está sendo passada essa mensagem? Língua portuguesa. Se fosse em inglês, seria língua inglesa. Se fosse em Libras, seria língua brasileira de sinais, Libras. O código é a língua que é passada a mensagem. 6. O canal. Por meio de qual gênero? Qual é o canal de comunicação entre Juliana e Paulinha? Por meio de qual objeto, qual gênero Juliana passou a mensagem para Paulinha? Por meio de um bilhete. Se fosse uma carta, seria maior um pouquinho, né? Teria um pouco mais informações. Então, o canal seria a carta. Se fosse um vídeo, o canal seria onde o vídeo estaria sendo passado, né, pelo WhatsApp. Então, o canal seria o WhatsApp. Se fosse pelo Facebook, o canal seria o Facebook. Se esse vídeo estivesse no YouTube, então o canal seria o YouTube. Correto? Aqui ela está passando, escreveu em forma de bilhete. Então, o canal da mensagem é o bilhete. Compreenderam? A gente destrinchou o bilhete, identificando todos os elementos da comunicação nessa mensagem, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre gêneros textuais. O bilhete, que a gente acabou de falar, é um gênero textual. Mas, professora, o que são esses gêneros textuais, né? Me explique aí. Bom, gente, os gêneros textuais, eles são textos que são produzidos no nosso cotidiano para nos comunicar. Por exemplo, as mensagens do WhatsApp que a gente troca com os amigos, com os familiares, é um gênero textual. Os áudios que a gente manda é um gênero textual. As placas de trânsito, as placas de identificação são gêneros textuais. Certo? Carta, e-mail, que agora é uma carta moderna, né? Também é um gênero textual. Seminários que a gente apresenta em sala de aula é um gênero textual. Todos os meios que a gente utiliza na comunicação, eles são gêneros textuais. No próximo slide temos alguns exemplos de gêneros textuais. Vamos ver? Bilhetes, receitas,
piadas, manuais, currículo, horóscopos, né? Contos, fábulas, diários, notícias, lendas, panfletos que a gente vê aí nos supermercados, mensagens, redes sociais, como eu acabei de falar, listas de compras quando a gente fazer nossas compras, né? Revistas, poemas e poesias, músicas que nos comunicam, seminários, carta, o famoso agora e-mail, né? Os stories que a gente grava ou que a gente tira fotos para postar, blogs, que são os diários modernos, né? Os sites na internet, nos meios virtuais, resenhas, resumos que a gente faz, redações, palestras, relatórios, entrevistas, entre outros. Que os gêneros textuais, eles são infinitos. A todo momento a gente está criando novos gêneros textuais. Por exemplo, os memes, os famosos memes que a gente vê muito nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Então, eles também são um gênero textual. Por quê? Porque eles comunicam algo, né? Geralmente os memes são humorísticos. Eles são pra gente rir. Mas também tem outros críticos também. Aqueles que criticam alguma situação social, econômica ou política, né? Então, todos os gêneros textuais que a gente viu, que eu falei, eles servem para nos comunicar de algo com características diferentes. Todos eles têm as suas características, né? Mas todos eles são gêneros textuais, compreenderam? Todo tipo de texto que a gente produz para a nossa comunicação com a função de comunicar é um gênero textual. Ok? O gênero que a gente vai estudar mais especificamente agora é o diário. O diário pessoal ou o famoso blog, né? Será que você já teve um diário? Para que serve um diário, professora? Vamos ver? O diário, ele relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos, reais ou não, né? Que acontecem com você, com a pessoa, o dono do diário. Na comunicação virtual, os blogs, né, como eu acabei de falar, se assemelham aos diários. Eles são os famosos diários virtuais, né? Uma vez que possuem as mesmas características. Por isso, eles são chamados diários virtuais, porque eles apresentam as mesmas características do diário físico. Além dos diários pessoais, a gente pode incluir outras categorias de diários, como diário de viagem, né? Aquelas pessoas que vão lá e registram todos os passos da sua viagem, contando direitinho o que foi que aconteceu, os relatos de experiência sobre determinado passeio, né? Os diários de ficção, que geralmente são textos literários, criados para contar algo fictício, né? Quem viveu antes dessa expansão da tecnologia, da informática, produzia muitos diários, porque era o único meio que a gente tinha de se expressar, de contar coisas que a gente não conta para os amigos, para os pais, para os familiares. E a produção de diários eram cheios de imensos textos, né? Quando as pessoas iam escrever nos diários, não usavam apenas a linguagem escrita, também a visual, incluía fotos, figuras, também incluíam poesias, anotações, assim, pequenas anotações, bilhetinhos, né? Então, o diário, dentro dele, existiam vários outros textos e várias linguagens diferentes, né? O papel do diário é íntimo, é um diálogo íntimo com o escritor e o papel, né? A gente pode considerar ele como uma autobiografia, onde conta sobre você, seus sentimentos, seus desejos, algo íntimo. Alguns diários,
eles eram produzidos para ser lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, né? Pois reunia diversos segredos. Então não era todas as pessoas que podiam lê-los. Alguns diários até tinham cadeados. Será que alguém pegou esse diário? Eu peguei um desses, hein? Sem dúvida, a linguagem mais utilizada assim, nos diários era a linguagem informal. Estão lembradas dela? Como uma pessoa mesmo que escrevia sem se preocupar com a gramática. Ela escrevia apenas para ela mesma ler, teoricamente, né? Então ela escrevia utilizando a linguagem informal ou coloquial, a despreocupada, né? Com a questão gramatical. Utilizava gírias, expressões populares, né? E os blogs, atualmente, eles correspondem a uma evolução dos diários, né? Depois que veio a internet, os meios virtuais, os blogs, eles assumiram a função do diário físico. E os blogs, eles podem ser produzidos em diversas línguas, né? Depende do seu objetivo e do seu público-alvo. Tem blogs que são referentes a viagens, tem blogs que são referentes à culinária, moda. Então, dependendo do público que você quer conectar, você vai utilizar a linguagem formal ou informal. Vejamos algumas características do diário e do blog. Primeira, expressividade informal, né? Toda a escrita do diário e do blog, dependendo do seu público-alvo, ela vai ser informal. Caráter subjetivo. Há a presença de diversas referências afetivas e cognitivas. O diário ou o blog, dependendo do tema, ele vai ser algo íntimo, então ele vai ter a questão da afetividade, né? Sinceridade do emissor, da pessoa que está escrevendo. Se estiver escrevendo num blog, como é uma coisa que você apenas está lendo e vai ler, você geralmente vai contar toda a verdade. Então, você vai ser sincero consigo mesmo. Você vai escrever coisas que você não diria pessoalmente para determinada pessoa. Só ali no diário que você escreve e expressa com sinceridade todos os seus sentimentos. Próxima. Pode ser escrito em longos ou curtos períodos. Geralmente, a pessoa pode escrever uma página, por exemplo, de um diário diariamente, né? Todo dia. Ou você pode escrever assim por mês, por semana. Entende? A longos ou curtos períodos. As páginas costumam ser datadas. No diário, geralmente, no final da escrita, eles colocam a data. Ou de alguma forma colocam algo que consiga identificar quando foi escrito, por exemplo, ou a data completa, como tem no bilhete, lembram? No bilhete que a gente viu agora, estava lá a data certinha, dia, mês e ano. Mas também pode acontecer de você colocar apenas o dia. Por exemplo, quarta-feira, lá embaixo. Sempre ou no final, ou algumas até colocam em cima a data. Próximo. Pode ser real ou fictício. Então, pode ser uma coisa que realmente aconteceu ou uma invenção da sua cabeça, ou uma história assim, bem mirabolante. Podem ter títulos ou não. Alguns, principalmente os blogs, eles querem que você coloque um título no texto que você vai escrever. Nos diários, nem tanto. O diário você que escolhe. É seu, né? É mais íntimo do que o blog até. Então, você escolhe se você quer ou não colocar um título. Podem conter ou não assinatura pessoal. Nos blogs, geralmente lá tem, né? Quem é o dono do blog, bem do ladinho. E nos diários, geralmente, a pessoa que escreve coloca lá a sua assinatura, lá no finalzinho.
mas é uma questão também pessoal. Você pode colocar ou não, é de sua preferência. Próximo, a linguagem é empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito. A linguagem é empregada na primeira pessoa, eu. Primeira pessoa do verbo, eu. Então, eu estou escrevendo. Então, eu vou escrever todo o meu texto no blog ou no diário pessoal. Então, vou escrever com a primeira pessoa. Sempre os verbos no pretérito perfeito. Que aconteceu, né? Recentemente. Ou seja, vou contar hoje, escrever hoje, o que aconteceu recentemente comigo, ou ontem, no máximo, ou hoje, agora, pela manhã. Próximo. Pode ou não ser dirigido a alguém. Tipo uma carta. Quando você vai escrever uma carta, você coloca dirigindo-se para alguma pessoa. Alguém. No diário, você pode ter essa possibilidade de escrever dirigido a alguém ou não. E última, pode ou não se tornar público. No caso dos diários e blogs, você que escolhe se você vai querer que outras pessoas leiam suas anotações ou não. O blog geralmente ele é mais público que o diário, né? Como ele é na internet, nos sites, então ele tem livre acesso. Então ele é mais público, mas você que escolhe. Vamos ler aqui junto a página de um diário virtual, um blog, né? Vamos lá? Meu querido diário. 12 de agosto. Oi, Dia dos Pais. Todos criticam o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, dizendo que é favorável apenas para o comércio, para a economia. Pode ser, mas para mim é muito importante. E vou falar o porquê. Horas. É uma só energia circulando em várias partes deste grandioso Brasil. E que essa energia ajude todos aqueles que são pais, para que cumpram sua missão paternal, né? Essa é uma escrita em um diário virtual, um blog na internet. O nome do diário é Diário da Dalila. Vocês podem acessar a internet procurando por esse diário que vocês vão encontrar, tá? Vamos ver algumas características que a gente discutiu anteriormente. Vamos procurar aqui nessa escrita desse diário. Logo ao início temos o vocativo, que é a chamada, né? A famosa frase, meu querido diário. Ele está introduzindo a conversa com o diário. Depois temos a data em cima, né? Como eu falei que poderia ser tanto no começo quanto no final da escrita do diário. Aí temos aqui outra saudação, oi, e o tema, né? Que ela colocou bem destacado aqui, Dia dos Pais, um título pro texto. E lá ela começa a dissertar sobre o que ela acha sobre os dias comemorativos, Dia das Mães, dos pais, dos namorados, especificamente no Dia dos Pais. E ela fala de uma forma bem íntima o que ela acha sobre esse dia. O diário é isso, é você falar algo pessoal, algo seu, escrito. Uma outra característica do diário é o vocativo. O vocativo é uma chamada. Quando você vai introduzir uma conversa, você, se for durante o dia, por exemplo, você coloca bom dia, fulana, tudo bem? Esse é um vocativo, você está introduzindo uma conversa com uma chamada. Bom dia, tudo bem? No diário, geralmente eles colocam aquelas frases. Meu querido diário, né? Meu diário.
Então eles colocam essas frases mais íntimas, introduzindo a conversa com o diário, né? Nesse slide nós temos a imagem do diário da Dalila, bem direitinho para a gente ver as características de um diário virtual, um blog, como é um diário nos meios virtuais. Bom, logo de cara a gente vê a data, né? Domingo, 3 de fevereiro de 2019. E abaixo vemos logo um tema, né? Como eu falei, não sei se vocês lembram, eu falei que no blog geralmente eles pedem um tema. E aqui está, saudades, bem destacado, né? Aí abaixo a gente já tem o vocativo, outra característica do diário também físico, né? Querido diário, né? Chamando a conversa para dar início. Aí aqui tem toda a conversa que Dalila fez com o diário dela. Vamos ler um pouquinho? Dia 30 foi o dia das saudades. Resolvi fazer um pequeno poema. Saudades de você, de mim. Saudades da menina que habita em mim. Saudades de tudo e de todos que pensei que seriam para sempre. Sentimento sem igual a essas saudades. É uma mistura de alegrias e tristezas sem fim. Saudades nos revela que tudo que foi vivido está morto no espaço e tempo, não mais nos pertence. O que nos resta então? Só nos resta sentir saudades. Bom dia. Ela finaliza com um bom dia. Do lado direito, a gente vê uma introduçãozinha aqui sobre o diário, né? Querido diário, viagens, reflexões da vida, vamos nos aventurar? Isso aqui é o diário dela, do que ela fala no diário dela, nas postagens. Ela fala o que? Sobre viagens e reflexões, coisas próprias delas, do íntimo. Então, bem característico do diário também físico, né? Uma coisa bem pessoal. Hoje temos vários diários importantes, né? E um deles, um dos livros mais lidos do mundo, é o Diário de Anne Frank. Quem foi Anne Frank? Né? Foi uma jovem judia vítima de perseguição na Segunda Guerra Mundial. Ela morreu jovem, deixou escrito um diário e foi publicado por seu pai, que sobreviveu. O que essa história nos conta, né? Ela conta a história da menina judia que viveu sua realidade ser transformada drasticamente durante a Segunda Guerra Mundial. Ela teve que esconder com mais outras pessoas para se escapar da perseguição. Anne começou a fazer uso do diário, começou a escrever, né? Para expressar suas vivências e relatar tudo o que aconteceu ao seu redor. Então ela começou a escrever o seu diário durante essa perseguição e esse sofrimento. Ela tinha uma amiga imaginária chamada Kitty. Então ela escrevia para ela no diário, para a qual escrevia todos os seus medos, esperança, sua vontade de um dia ser uma grande escritora. Era essa a vontade dela. O registro feito em um diário por um adolescente, por ela, por Anne, se transformou em uma importante obra literária, por representar o mundo de sensibilizar as pessoas sobre fatos, épocas e questões humanas vividas na época, né? O Diário de Anne é um dos mais lidos até hoje. Um diário que se tornou importantíssimo, né? Onde conta todos os relatos, experiências tristes que ela passou durante essa perseguição na Segunda Guerra Mundial. Então, os diários, eles podem ser para diversão, para desabafo, para contar sua vida, e podem servir apenas para você, mas como podem servir para toda
uma humanidade, como o Diário de Anne, um registro importantíssimo para a história da nossa humanidade. Para fecharmos esse módulo, vamos recapitular os elementos essenciais do gênero diário. Vamos ver? O diário pessoal é uma forma de expressão íntima. Quem escreve? O próprio narrador é o autor. Eu estou escrevendo, geralmente é a própria pessoa. Para quem se escreve? Geralmente para ele mesmo, mas, como eu falei, também você pode deixar suas escritas públicas num blog, por exemplo, que é o diário virtual, onde suportes diversificados. Você pode escrever ele no papel, digitalmente, assim no celular, por exemplo, na internet usando o blog. Quando você pode escrever diariamente ao final do dia, ou como eu falei, pode ser em prazos mais longos, como no final de toda semana, no final de todo mês. Com que intenção você pode escrever esses diários? Você pode relatar acontecimentos, expressar suas vivências, emoções, opiniões sobre algo. A forma, como a gente falou, as características de um diário: data, vocativo, despedida e assinatura. A linguagem, ela pode ser informal. O narrador, personagem, é identificado pela primeira pessoa, eu. E possessivos, utilizando os pronomes possessivos. Meu ou minha, meu querido diário. A caligrafia, como forma pessoal, é expressa e expressão de emoções, certo? Você pode colocar também desenhos, carinhas, expressando sua emoção. O diálogo com o próprio diário. Quando você inicia o vocativo meu querido diário, você está iniciando a conversa com o próprio diário. A função, de acordo com a sua função, vamos lá. Arquivos de relatos e confissões. Você pode escrever seu diário apenas para relatar o que aconteceu no seu dia a dia, para escrever algo que você não fala para ninguém, guardar segredos ali, contar só histórias que você não tem como contar para outra pessoa, ou por medo, ou por vergonha. Ou você pode relatar também, como a gente falou, viagens, roupas, estilo de roupas, vai de acordo com a função do diário. Entenderam? Esse é o resumo do que é um diário, para que serve esse gênero e as informações essenciais. Quem conhece ou já leu O Diário de um Banana? O Diário de um Banana ele é escrito pelo autor e ilustrador Jeff Kinney. Ele nos apresenta um herói improvável, que é o famoso Greg. E ele começa um diário bem diferente do habitual. Ele não coloca o vocativo, famoso, querido diário, ou meu diário. Não coloca nenhum desses vocativos famosos iniciando a conversa com o diário. Ele é diferente dos demais. Então, é uma coletânea. O Diário de um Banana é uma coletânea. Já existem 13 livros dessa coletânea e ele é considerado um best-seller, de acordo com o jornal The New York Times, em Nova York, E ele é conhecido como um romancista dos quadrinhos. Se vocês não leram, a gente vai ler junto agora. Esse é o 13º livro dele,
chamado A Batalha Naval. Todos os livros dessa coletânea, que são histórias do Greg, ele conta as aventuras dele no período escolar. Então a gente vai ler juntos. Vamos nos debruçar nessas aventuras e aprender muito com o Greg. Agora vocês vão fazer um registro no caderno de vocês, colocando 5 motivos favoráveis para vocês iniciarem a escrita de um diário pessoal hoje. Vamos lá? Por que vocês gostariam, gostariam de escrever um diário pessoal? Agora é com vocês, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar. Estou à disposição.